Amados, todo mundo achou aí? Mateus 23. Essa mensagem, ela é muito importante. Ela é o desfecho de outras 3 mensagens que o Senhor me entregou para alcançar um alvo, o seu coração. Na primeira mensagem, nós vimos que individualmente nós estávamos em águas rasas. Precisávamos ir para águas mais profundas em nossas vidas, né? E vimos que enquanto a igreja, coletivamente enquanto a igreja, estávamos assim também. Nós não sabíamos, com certeza, o que de fato era ser igreja. Não sabíamos que de fato era preciso alcançar mais, cumprir os pré-requisitos do que é ser igreja. Alcançar mais vidas, fazer mais, fazer melhor. Na segunda parte, na segunda pregação, falamos um pouco mais sobre expansão ministerial e no que se apoiava uma congregação. Falamos dos 5 ministérios. Falamos também de serviços ministeriais que não estavam naquela lista, mas que são essenciais ao corpo de Cristo. Vimos também que ao não executar o seu ministério, ao não fazer o serviço para o qual o Senhor lhe ordenou, você acaba prejudicando o corpo de Cristo, porque o seu serviço, ele é essencial para alguém. Já pensou se o Davi não cantar? Hein? Já pensou se o irmão João não tocasse? E aí, já pensou se o pastor Jardel não tivesse exercido o ministério dele? Quantos de vocês ainda estariam nas heresias? Hein? Participando das fogueiras santas? Hoje a pregação promete, amados. Hoje a pregação nos revela um impacto do que não exercer o seu ministério acarreta na vida de outras pessoas. Vimos também que além dos ministérios, as congregações locais, elas se baseiam também no serviço ministerial da colaboração. É o que, irmão? Você falou serviço ministerial? Você falou que colaboração é um serviço ministerial? É sim, amados. Para quem perdeu a outra pregação, isso está muito bem explicado em 2 Coríntios 9:12, tá? A colaboração, ele é um serviço ministerial e essencial para que as congregações continuem funcionando, para que o reino de Deus continue avançando. Hoje, nessa parte final, veremos o grande plano divino para o avanço do reino de Deus aqui na terra. E como o Senhor nos inclui nisso, e como Ele nos abençoa ao financiarmos o avanço de Deus aqui na terra. E novamente, tem alguns pontos, assim como foi na última pregação, vai ter alguns pontos bem difíceis. Algumas verdades difíceis de engolir. Só que eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é soberana. Que somos nós que temos que mudar, e não a palavra do Senhor. Então, peço aos irmãos que, por gentileza, prestem atenção até o final. E peço que abra o seu coração de verdade para essa palavra que será ministrada hoje. E essa mensagem ela vai começar hoje, a última, com um assunto que já é bem conhecido de vocês. Dízimo. Hoje, nós vamos ver como se dá o dízimo, como funciona na nova aliança, e vamos fazer um paralelo com a antiga aliança. Sabemos, amados, que o dízimo foi parte da adoração de Israel na antiga aliança. Só que o dízimo, ele não tem nenhuma obrigação prática sobre os crentes da nova aliança. Talvez, meu irmão, você que está na internet aí, que está chegando agora, que está conhecendo, você está até chocado com essa informação. Mas é a pura verdade. O dízimo, ele não tem nenhuma obrigação prática sobre os crentes da nova aliança. Eu sei que muitos aqui sabem disso, mas é preciso a gente reforçar. E é preciso também, tem carinhas novas aqui na congregação, e também o pessoal da internet. Lembre-se que essa pregação vai alcançar muitos, eu creio. E aí, irmãos, para aqueles que usam algumas passagens na nova aliança, nos evangelhos, né, para afirmar que Jesus estava validando o dízimo na nova aliança, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu quero mostrar uma dessas passagens para vocês. Eles falam, está todo mundo em Mateus 23 aí, né? Por exemplo, eles usam essa passagem aqui de Mateus 23,
para afirmar que o Senhor Jesus estava validando o dízimo, a colaboração do dízimo para a nova aliança. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. E aí, amados? Muitos pastores usam essa passagem para afirmar que o Senhor estava validando o dízimo na nova aliança. Mas eu tenho uma pergunta para você, meu amado. Quando começa a nova aliança? Alguém sabe? Questão de escola bíblica dominical. Quando começa a nova aliança? Hebreus 9, do 18 ao 23, fala assim: por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Sangue, irmãos. Só se funda uma aliança com sangue. É por isso que a nova aliança é superior à antiga. Porque não foi com sangue de bodes, nem de ovelhas, que foi aspergido sobre a lei. Mas foi a nossa aliança, o sangue que está sobre a nossa aliança, é o sangue do unigênito de Deus. O sangue mais poderoso do universo. O único sangue que é realmente capaz de nos limpar de toda impureza por toda a eternidade. Por isso que ele fez um único sacrifício por mim e por você, e levou todos os nossos pecados, apagou todas as nossas dívidas e inaugurou uma nova e santa aliança, superior à antiga. Glória a Deus, aleluia. Mas espera aí, eles dizem que Mateus 23 é nova aliança, né? Eles estão dizendo que o Senhor validou o dízimo na nova aliança. Não, amados. A partir de quando foi derramado o sangue do nosso Senhor? Como eu utilizei o livro de Mateus, né, que eu citei 23 de Mateus, o sangue do nosso Senhor só é derramado por nós no capítulo 27 de Mateus. Portanto, ali o Senhor ainda estava na velha aliança. Muitos crentes ignoram isso. Isso é um prato cheio para os pastores, para esses pastores que querem obrigar a imposição do dízimo na nova aliança. Muita gente não sabe disso e, né, fica à mercê desses pastores, certo? Então, irmão, só a partir de Mateus 27 que é a nova aliança, que é instaurada a nova aliança. Então, Mateus 23 ainda se referia à antiga, ou seja, o próprio Jesus ali estava debaixo da lei. Por isso mesmo, o mesmo Jesus afirma que veio o quê? Cumprir a lei. Não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. E de fato ele cumpriu, irrepreensível. Cumpriu todos os pontos da lei. Certo? Em nosso lugar. Paulo afirma, inclusive, que a lei, o problema não era a lei era boa, perfeita. Mas o problema somos nós, é a nossa carne. A nossa carne era incapaz de cumprir a lei. Por isso que na nova aliança, lá em Isaías, o Senhor diz: naqueles dias, quando eu firmar uma nova aliança com vocês, eu imprimirei os meus mandamentos, não em pedra, mas no coração de vocês. Nós só fazemos o que é correto, o que é justo e o que é reto diante de Deus por conta do seu Santo Espírito que imprimiu em nossos corações a sua lei, a lei espiritual do Senhor. É por isso que não seguimos mais a lei mosaica, certo? E aí, amados, engraçado, né? Além disso, vemos essa afirmação que outros elementos da lei não eram mais observados na nova aliança, como, por exemplo, o sábado.
Os gentios convertidos ao cristianismo não guardavam sábado, nem se guardavam de comida ou bebida. Está lá em Colossenses 2. Alô, meu amigo adventista. Colossenses 2, 16 ao 18. Ninguém vos julgue por sábados, por festas de lua nova, por comida e por bebida. É maravilhoso, meu irmão, a nova aliança, porque ela traz consigo liberdade, libertação. O meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. Por isso que a nova aliança é superior à antiga. Vimos isso aqui em Hebreus, né? Mas preste atenção que nós temos uma enorme responsabilidade, certo? Nós temos uma grande dádiva, uma grande bênção, mas não imagine que a nossa responsabilidade seja menor do que os antigos na antiga aliança. Pelo contrário, e nós veremos essa grande responsabilidade mais à frente. Mas ainda assim, depois de ouvir essas palavras, alguém ainda vai falar o seguinte: o dízimo deve ser observado na nova aliança porque ele veio antes da lei. Abraão deu o dízimo. Meu irmão, meu pastor, você que está me ouvindo aí, eu não recomendo que você utilize esse argumento. Sério mesmo, vai dar ruim para você. Sabe por quê, irmão? Quantas vezes Abraão deu dízimo? Vai dar ruim para você, irmão. Uma única vez Abraão dizimou. Gênesis 14, 18 ao 20. Uma única vez na ocasião que ele batalhou contra os reis que derrotaram Sodoma e levaram cativo Ló, seu sobrinho. E ainda tem outra coisa, tá? O dízimo que ele deu foi de espólios, despojos de guerra, meus amados. Não era dos seus proventos pessoais, não era da sua riqueza pessoal, da sua prosperidade pessoal, foi dos espólios de guerra. Ele foi lá, guerreou, e todos os pertences dos derrotados ficam com aqueles que foram vencedores da batalha. É isso que são espólios. E aí ele pegou aquele espólio e deu dízimo, a 10ª parte do espólio que ele tinha dos derrotados, daquilo que ele tinha ganhado dos derrotados. Está entendendo aí, meus amados irmãos? Então, eu não recomendo, meus amados pastores, que vocês usem esse argumento, porque aí vai ficar pior ainda para você. Mas mesmo assim, se você insiste em obrigar os fiéis em dar o dízimo, porque ele veio antes da lei, eu recomendo que, por causa de coerência, você observe também 2 elementos. Eu recomendo que você guarde o sábado também, porque o sábado veio antes da lei. Só para você saber. E recomendo que também você se circuncide, porque a circuncisão também veio antes da lei. Circuncidar ninguém quer, né? Cobrar o dízimo porque veio, e usando essa narrativa que ele veio antes da lei, todo pastor quer. Muitos, aliás, não vou generalizar, mas muitos pastores querem. Mas circuncidar porque veio antes da lei também, duvida alguém fazer. Vá em frente, pastor. Faça isso também. Ninguém quer, né? Irmão, sei que muitos já sabem disso aqui, mas nunca é demais reforçar. Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Então, se o dízimo não é o padrão de contribuição para os crentes na nova aliança, como então determinarmos quanto os verdadeiros cristãos devem contribuir na nova aliança? Vamos lá para a palavra. 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, fala o seguinte: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas que eu chegar. Repito, em toda a nova aliança você não vai ver nenhum dos apóstolos estipulando um valor para colaboração. Nem dízimo é mais citado. Certo? Dos evangelhos, a partir do momento que Cristo é crucificado, para frente você não vê nenhuma menção a respeito disso. Pelo contrário, olha como a nova aliança, ela é simples. Aqui vemos a medida de contribuição varia conforme o seu nível de prosperidade, é simples. Quem é mais próspero, contribua com mais. Quem tem pouco dinheiro, contribua com menos.
Mas aí o que é que a gente vê hoje em dia? Não, tem que ser tanto. Não, é 10%. Se não for 10%, você está o quê? Roubando a Deus. Consequentemente, você não vai para onde? Irmão, preste atenção. Já eu vou chegar num ponto, irmão, que é crucial. Se você entender que o Senhor nos deixa livre para contribuirmos como quisermos, com quanto quisermos na nova aliança, como é que Ele pode me mandar para o inferno por eu dar menos de 10% ou mais? Não faz sentido algum isso aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Como é maravilhosa a liberdade que a nova aliança traz consigo. Só que tem muita gente vivendo na antiga aliança e não sabe. Alô, meu irmão assembleano, você está vivendo na antiga aliança e não sabe. Muitas igrejas aí. Seja liberto com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui é que o foco são pessoas. Sempre o foco de contribuição na nova aliança são pessoas. O foco não é construir um templo ultra mega luxuoso não, cara. O foco são as pessoas. O que adianta ter um templo top, maravilhoso, organizado, limpo, cheiroso, grandioso, cheio de requinte, se 10, 20, 30% do rebanho passa necessidade lá embaixo, nas cadeiras? Agora eu te pergunto, o que é o templo do Senhor na nova aliança? Hein? Ele é feito de pedra? Não? Ele é feito por mim e por você, por nós. 2 Coríntios 9:7 reforça isso, fala o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Note aqui que nessa passagem o apóstolo Paulo não determina o valor a que se deve contribuir. Ele simplesmente lhe diz: o que quer que você tenha decidido em seu coração, você deve seguir em frente e contribuir. E pronto. Acabou-se a história. Paulo ensina que devemos ser fiéis em fazer o bem, segundo aquilo que a gente já propôs no nosso coração. Ninguém pode chegar para a gente, constranger a gente, certo? E nos obrigar a fazer aquilo segundo que não está no nosso coração. Isso não existe não, irmão. Isso é coisa de farisaísmo, isso aí. A nova aliança é liberdade. A nova aliança é dar com alegria. É dar com liberdade, isso, para escolher o quanto eu quero dar. E alegria. Para ter a certeza que eu estou fazendo bem, segundo aquilo que está proposto no meu coração, em paz com o Senhor, com alegria. Não contribua com pesar no coração por conta da sua avareza. Irmão, agora a gente vai começar a entrar em alguns pontos que são um pouco difíceis. Tem gente que vai contribuir, cara, esse mês eu vou contribuir, sei lá, eu queria contribuir aí com R$100, mas poxa vida, vai atrapalhar a minha Netflix, a mensalidade da minha Netflix. Irmão, pelo amor de Deus. Aí sim, você está contribuindo com pesar no coração. Você não entendeu o que a sua contribuição vai impactar para o irmão. Lembre-se que a sua contribuição, ela é um serviço ministerial e vai impactar demais na vida de outras pessoas. E você, de repente, você está comparando isso com algo que vai faltar, que é uma coisa ínfima na sua vida. Aí você está contribuindo com pesar no coração. Se for para contribuir dessa forma, nem contribua não. Nem faça. Pronto, falei. Senhor, desculpa, mas vou falar. Não contribua por necessidade. O que é que quer dizer isso? Contribuir por necessidade. Não devemos permitir que outras pessoas indevidamente nos manipulem ou nos intimidem psicologicamente ou de qualquer forma, levando a gente a um sentimento de culpa, pressão ou ameaça para poder fazer essa contribuição. O valor tem que ser da nossa própria decisão. Só que o que a gente vê nas igrejas hoje é o contrário disso aí. Você chega lá, meu amigo, se você contribuir na igreja com menos de 10% do seu salário, o pessoal já olha torto para você. Quando você contribui, o que é que o pessoal fala? Coloca como é o nome daquele negócio que coloca? Dizimistas, né? Mural.
Mural do dizimista. Bota lá bem grandão para todo mundo ver. Primeiro, para dizer que você, para dar honra a você, dizer que você está contribuindo e jogar pressão nas outras pessoas para que elas também contribuam. E com aquele valor que já está estipulado, que é estipulado por eles, mas não estipulado pela nova aliança. Não permita que ninguém coloque essa pressão no seu coração. Esses textos do Novo Testamento nos ensinam que Deus deixa decidirmos o valor das nossas contribuições. Devemos dar em proporção aos nossos meios e a como Deus nos tem feito prosperar. Você acha o quê, meu irmão? Quem traz a prosperidade para você é o Senhor. Você está passando por um momento difícil, entendendo isso, que quem faz você prosperar é o Senhor. Vamos supor que você está passando por um momento difícil. Você acha mesmo que o Senhor ainda ia obrigar você a contribuir com o valor X, sendo que você está ainda passando por um momento difícil? Quem traz a prosperidade sobre a sua vida, quem traz a chuva sobre a sua vida, o maná sobre a sua vida, é o Senhor. E agora você acha que Ele vai lhe punir? Porque você não deu a quantidade que os homens estabeleceram para a nova aliança, mas não a nova aliança em si? Não os apóstolos? Não faz sentido algum isso. Amados, só que o seguinte, sabemos que somos livres para darmos aquilo que temos o desejo de dar em nosso coração. Só que o que é que acontece hoje também? Muitas igrejas, além de cobrar o dízimo, ainda criam táticas para que você colabore cada vez mais. Como, irmão? Como? Campanhas. São das mais variadas possíveis, de todo tipo. É o ano do romper profético, irmãos. Vamos lá, fazer a campanha do romper profético. Os primeiros 7 sábados. Não falte para não quebrar a campanha. E o Senhor vai lhe abençoar 4 vezes mais. O Senhor vai te dar medida dobrada. Mentira! Mentiram para você. Mentiram para você, viu? A nova aliança não promete isso. Vamos falar disso um pouco mais à frente. Votos, amados, são uma espécie de barganha com Deus, se você não sabe. Os votos que os homens inventaram na nova aliança é uma barganha com Deus. Envelopes com uma oferta alçada, com segundas intenções. Deus vai te dar em dobro, porção dobrada. Já vimos isso. Vou dar um exemplo aqui. Desculpa, eu vou falar o nome, porque se Paulo, que é Paulo, falava o nome, quem sou eu para não falar o nome? Alguém conhece aí a pastora Renálida? Também conhecida como a pastora do Pix, né? Ela inventou um tipo de voto bem interessante. Se a sua idade é 20, você vai fazer o Pix de 20. Se a sua idade é 70, você faz o Pix de 70. Não quebre o propósito, isso é para quem tem fé, irmão. Hein? Se a sua idade é 50, você faz o Pix de 50. Mas graças a Deus que o Senhor... Eita, o Pix do Matusalém. Rapaz, se ela for fazer isso naquelas ilhas do Japão, né, que o pessoal é centenário, ela se estriba, viu? E aí, pessoal, é o seguinte. O que foi que aconteceu? Ainda bem que o Senhor levanta ainda muitos homens sérios, né? Teve um pastor que questionou duramente ela, e ela levou ele para a justiça, inclusive perdeu agora, né? Ela perdeu o processo, ela processou ele e perdeu o processo, né? Então assim, olha, a gente tem que pregar mesmo contra esses absurdos. Tem muita gente escravizado, sendo enganada nessas heresias. Se a gente ficar calado, certa vez alguém falou assim, o que me preocupa não é o barulho dos maus, não é o barulho dos falsos profetas, mas o silêncio dos bons. É o silêncio dos verdadeiros profetas dessa geração. Isso é o que me preocupa. É o que realmente o povo de Deus está em silêncio e não fala disso aí, né? E aí, irmãos, terceira coisa, rituais. Inventaram rituais também. Fogueira santa é um ritual, amado. Jackson, numa escala de 0 a 10, o quanto você está grato por não participar mais da fogueira santa? 100, ó. De 0 a 10, 100. Irmão, enquanto você entender que esses rituais realmente não podem te trazer a verdadeira prosperidade que o Senhor dá,
Você vai ser um eterno escravo de homens que te manipulam, que defraudam a palavra do Senhor, que torcem a palavra do Senhor e fazem de você mercadoria. Amado, garrafa com oração dentro, né? Tem a oração enrolada dentro da garrafa com azeite. Aí o cara vai lá no monte em terra, faz a oração. É tanto ritual, meu Senhor, que a gente fica enojado hoje quando vê as redes sociais. Essa semana, e tudo isso para quê? A gente olha, campanhas, votos, rituais, tudo isso para quê? Eles falam, é o quê? Para a obra de Deus, para a glória de Deus, para a obra de Deus, para a glória do Senhor, para a obra do Senhor. Mas eu digo a você que não. É para você mesmo que está fazendo isso. Porque quando você vai para uma fogueira santa, não é para a obra de Deus que você está indo para lá. Você está fazendo uma barganha com Deus. Você está entregando um bem seu na fogueira santa, tendo aquela confiança que o Senhor vai te restituir 4 vezes mais. Onde é que isso é para a obra do Senhor? Hein? Quando você entrega aquele envelope com aquela oferta alçada, com aquele desejo que você tem, aquilo é para a obra do Senhor? Seja sincero. Qual é a obra do Senhor, irmão? Na nova aliança. Ela é semelhante à antiga aliança. Qual é? É que muitos sejam alcançados. Até a contribuição. A Bíblia fala que a velha aliança era a sombra da nova. Quando ele pede para pegar o dízimo, trazer, para que não falte mantimento na minha casa, e para que eu ajude os órfãos e as viúvas, é uma sombra para a nova aliança. Isso tem que ser melhor ainda na nova aliança. Quem é a casa do Senhor na nova aliança? São as pessoas, é o corpo de Cristo. Não pode faltar mantimento para o corpo de Cristo. Não pode faltar mantimento para os órfãos, para as viúvas. Aí você vai fazer um voto com o Senhor, colocando lá o seu motivo, que muitas vezes é fútil. É porque você quer um carro novo. Você está contribuindo ali porque você quer um carro novo. Você quer a casa própria. É fútil. Não é para a glória de Deus. Sabe como é que o Senhor vai lhe abençoar? Naturalmente, dê com alegria, conforme está proposto no seu coração. E poderoso é o Senhor, para se Ele quiser fazer, dobrar todas as circunstâncias da sua vida, para fazer você prosperar e alcançar o seu sonho, o seu carro novo, a sua casa nova. Mas não numa barganha, não assim. Essa semana, uma garota, uma jovem garota, saiu de uma congregação que só tinha 15 membros, onde ela era ministra de louvor e faxineira. Congregação de 15 pessoas. Participou de um concurso. E eu sei que a música dela pode ser, em muitos pontos, generalista. Eu sei que muita gente se doeu. Gente grande se doeu. Mas, cara, eu vou se doer com isso. Boa parte do que ela cantou é verdade. A música dela falava assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Ela cantou o retrato de boa parte da igreja brasileira e foi massacrada. Muitos pastores foram rápidos, para massacrar essa menina, muito rápidos, ligeiros. Eu acho interessante que esses mesmos pastores não são rápidos e ligeiros para excluir do meio deles aqueles homens que corrompem a palavra de Deus. Mas por quê? Porque eles foram ligeiros. Porque parte dessa música ofendeu o estilo de vida que eles pregam. Um estilo de vida que eles trouxeram lá da nova aliança. Deturparam e agora querem colocar na nova aliança. Irmão, eu vim abordando isso desde a última pregação. Quem estava aqui, quem escutou a última pregação, sabe que eu vim abordando esses pontos. E o Senhor é maravilhoso. Mesmo agora, o Senhor levanta esse tema, na nossa nação. E o serviço ministerial da contribuição faz muita falta em congregações que pregam, de fato, a verdade do Evangelho.
Porque nós não usamos, amados, desses subterfúgios para obter a contribuição dos nossos membros. Nós não pregamos que o dízimo é obrigatório aqui. Nós não fazemos campanhas para nós mesmos. Quem está aqui sabe. Quem está aí na internet sabe. Nós não fazemos isso para pegar o seu dinheiro. Nós não fazemos os votos para nós mesmos, para fazer com que você contribua, para estipular um valor para fazer com que você contribua mais, né? A gente não faz isso, certo? E aí, porque a gente não faz isso, a gente fica dependendo da maturidade e generosidade dos membros para exercer o seu serviço ministerial da contribuição voluntária. Porque, irmão, quem prega o evangelho da contribuição por obrigação, o dízimo, ou do evangelho da prosperidade, que além disso fazem campanhas rituais, esses recursos, essas ofertas certamente não faltam para eles. E aí, eu fico imaginando uma coisa. Quem acaba fazendo missões em larga escala são essas igrejas hereges. São essas igrejas hereges que estão lá, na brenha do sertão, lá na floresta. Tem uma igreja dessa, herege, sim. Vai pregar, leva a Cristo, mas leva também todo esse pacote que mantém o cristão no cabresto. Mas por que ela faz isso? Por conta das contribuições. Porque, em parte, boa parte desses subterfúgios que eles usam são para enriquecimento próprio, mas também parte desses subterfúgios fazem o financiamento do ID. Enquanto isso, igrejas que não usam desses subterfúgios, muitas vezes não podem fazer o ID, por conta da falta de recursos. Muitas vezes não conseguem nem se manter de portas abertas, porque não fazem esses subterfúgios, né? Não usam desses subterfúgios. Outra parte da música da Aimee falava assim, que o João, um personagem, desapareceu antes de ser alcançado pelos ceifeiros da grande seara. Quem aqui estava aqui na pregação passada? Vocês lembram da história do missionário? O missionário estava lá pregando com alegria, fazendo o ID do Senhor, pregando com alegria. Só que por detrás ele estava passando necessidade. Não conseguia nem se manter, quanto mais ajudar os demais. E aí a gente teve que apoiar. E aí eu lhe pergunto, quantos Joãos esse cara deixou de alcançar? Os campos estão maduros. Precisamos de ceifeiros. Só que para mandar ceifeiros, aqui nós vivemos no mundo físico. Os recursos aqui são palpáveis. Quando você é um membro do corpo de Cristo, e você não exerce o seu serviço ministerial da contribuição, o seu dom de ofertar, certo? Isso irá prejudicar o serviço de outras partes do corpo. Está aí, muitos ceifeiros não podem ceifar, porque tem muita gente que não entendeu isso. Olha a liberdade que é maravilhosa da nova aliança. Eu contribuo com quanto está no meu coração, com quanto eu posso, mas também sabendo que eu tenho uma grande responsabilidade, até maior do que na antiga aliança, porque o meu serviço ministerial financia a obra do reino de Deus aqui na terra. Você acha o quê, irmão? Para manter uma congregação dessa daqui aberta, é água, é luz, aluguel. E você acha que o dono não quer receber o aluguel aqui no final do mês? Você acha que Deus tocou no coração dele? Ele, não, vou deixar aí de graça. Não. Você acha que o missionário que está lá, onde Judas perdeu a bota, abrindo uma congregação lá com 20 membros, 15 membros, todos eles pobres, que todo mês na casa deles é um sacrifício para comprar o gás de cozinha. Muitos deles dependem do Bolsa Família. Você acha mesmo que esse missionário tem como se manter nessa congregação? Aí, sabe o que é que eu fico chateado? É porque o cara está lá, na congregação herege, certo? Quando ele está lá na congregação herege, né?
com alegria, com aquela vontade no coração, eu vou dar porque eu vou prosperar. Aí dá o dízimo, dá até o trismo. Aí faz a campanha, faz o voto, faz a oferta alçada, faz a fogueira santa, com aquele intuito, e com aquela alegria, porque acha que vai prosperar. Aí quando é liberto de tudo isso, o tempo passa, ele não prospera, ele é liberto de tudo isso, ele encontra a palavra do Senhor, é liberto de tudo isso. Aí ele vem para uma congregação bíblica que prega a verdade acerca do evangelho como ele é. Aí o que é que ele faz? Ele estoca o maná. Quando estava lá na congregação herege, o maná rolava solto, né, irmão? Mas quando está agora na verdade do evangelho, estoca o maná. E ainda passa a criticar aqueles que fazem alguma coisa pela obra do Senhor. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nos poucos anos que eu tenho no evangelho, é que quem tem a língua grande tem a mão curta também. Eu sei que é pesado, mas é a palavra do Senhor para a gente. Foi pesado para mim também, eu passei por isso. Quando eu me desiludi com o sistema evangélico, esse sistema que prega a antiga aliança, foi assim para mim também. Só que eu tenho a humildade de reconhecer que eu estava errado. Eu retive o maná também, porque eu me desiludi. E aí eu fui de um extremo a outro. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós vivamos a palavra dele de maneira saudável. Eu estou finalizando, tá, amados? Vou já dizer uma coisa para você, amados. Ainda sobre aquele missionário, aquele presbítero que estava em missão. 1 Timóteo fala o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja e são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a palavra diz: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. O boi está trabalhando, aí você amordaça a boca do boi para que ele não coma do cereal que ele está debulhando. Aí você deixa o boi morrendo de fome trabalhando? Não, não é assim. E Paulo ainda completa o Timóteo, diz assim: o trabalhador, ele diz assim, o trabalhador merece o seu salário. Simples assim. E esse salário, ele é pago com o serviço ministerial da contribuição. É simples assim. Eu estou falando de salário, não estou falando de enriquecer não, tá, pastores? Estou falando de salário, é mantimento. Não é riqueza não. Quer enriquecer, monte uma empresa. Se o Senhor fez prosperar, nada impede que você faça a obra de Deus e seja um milionário. Mas não faça isso com o dinheiro da congregação, não. O cara é só pastor, o cara só é pastor. E o cara anda de uma Land Rover, meu irmão. De onde é que está vindo esse dinheiro? O cara usa um Rolex no braço que custa 80 mil reais, 100 mil reais. De onde é que está vindo esse dinheiro, meu irmão? É os extremos, cuidado com os extremos. É salário e não enriquecimento. E, amados, eu não quero que vocês sejam ignorantes, certo? Em relação aos benefícios também da contribuição. Porque assim como tinha benefício lá, na antiga aliança, para quem contribui, tem aqui também na antiga aliança. E agora chegamos na parte que todo mundo gosta, que é a parte das bênçãos, né, amados? Vamos lá. Aqui eu quero fazer um paralelo entre o dízimo no Antigo Testamento e a contribuição voluntária na Nova Aliança. Quando a contribuição por meio do dízimo era obrigatório, lá no Antigo Testamento, o Senhor distribuía algumas bênçãos àqueles que o praticavam. O que é que fala aqui em Malaquias? Estou terminando, viu, pastor? Só 2 minutinhos, 3. Malaquias 3, 10 ao 12, fala assim: tragam o dízimo todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Malaquias 3, 10 ao 12. Assim também ocorre nos dias de hoje, meus amados, sendo a contribuição voluntária de acordo com o proposto por você no seu coração. Mas o Senhor ainda nos promete muitas bênçãos aos cristãos aqui na Nova Aliança, ao exercer o serviço ministerial da contribuição. Não, Marcelo, não pode ser. Isso aí é papo coach, né, Marcelo? É não, irmão.
Essa é a palavra do Senhor. Cuidado com os extremos, tá? Vamos lá. 2 Coríntios 9, 7 a 8 fala assim: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. 2 Coríntios 9, 7 a 8. Veja que apesar aqui dessa mudança, né, da nova aliança, aliás, da antiga aliança para a nova, o Senhor mantém a sua generosidade para com aqueles que contribuem, para comigo e para com vocês. Né? E ele ainda fala o seguinte: se você ainda não está convencido, é só continuar lendo o texto. A partir do versículo 10 fala o seguinte: aquele que supre a semente, olha aí, ó, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio da sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Creia nas promessas do Senhor, irmão. Tem gente que parece que criou um bloqueio, achando que se você não contribuir para o avanço de Deus, Deus não pode lhe abençoar. Por quê? Porque viveu isso lá na congregação herege. Só que lá, irmão, tem em vista que você fazia isso com visão o quê? Na barganha, na troca. Eu fiz isso, então o Senhor vai me abençoar 4 vezes mais, vai me dar bênção dobrada, e não é isso. Aqui o que é que a nova aliança diz para você? Contribua com aliança, com alegria, não por pressão, mas com alegria na obra do Senhor. E Ele mantém as promessas que vai lhe abençoar, e vocês serão enriquecidos em todas as coisas. Está aqui, escrito aqui, 2 Coríntios, para quem quiser ver. Mas o problema o que é? É o bloqueio que você criou, porque saiu lá da congregação herege, onde fizeram de você mercadoria. Aí você criou esse bloqueio, você ficou traumatizado. Você sabe que eu estou falando a verdade. Não foi à toa que o Senhor levantou essas três pregações seguidas. Eu relutei por semanas. Senhor, não vou entregar isso não, vou me criticar. Aí eu entendi que quem estava retendo o maná era eu. Eu estava deixando de exercer o serviço ministerial para o qual eu fui designado. Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso. E hoje eu estou aqui falando isso para vocês. Não retenha o maná porque você foi machucado lá na congregação herege. Não faça isso. E só para concluir, eu quero deixar 2 versículos aqui para vocês meditarem. Certo, amados? Isso é para que vocês saibam o que acontece quando você contribui no reino de Deus, na nova aliança. Ainda em 2 Coríntios, a partir do versículo 12, fala o seguinte: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. 2 Coríntios 9, 12 ao 13. Resumindo, o que é que ele está falando aqui? Contribuir é também expressar a sua gratidão em Deus. É o que, irmão? Está aqui, está escrito, irmão. É só você chegar em casa e ler de novo. Tá? Até essa palavra entrar no seu coração. Contribuir é também expressar a sua gratidão a Deus. Segundo, outros verão a sua atitude e a consequência da sua atitude e louvarão a Deus por causa disso. A consequência da sua atitude é o ceifeiro alcançando João, lá onde Judas perdeu as botas, levando o reino de Deus e a libertação aos cativos. É levando alimento, mantimento para quem não tem. 3, ao contribuir você está demonstrando uma obediência ao Evangelho, que está diretamente ligada à sua confissão de fé no Evangelho de Cristo. É o que, irmão? Está escrito aqui, ó, por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela
obediência que acompanha o quê? A confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que isso demonstra que realmente você entendeu, acredita e confia no Evangelho ao ponto de compartilhar os seus bens com os outros. É isso que o texto está falando aqui para você. Ao ponto de pegar um pouco do maná que o Senhor fez cair na sua vida e compartilhar com o restante do corpo de Cristo, aqueles que ainda não estão no corpo e que certamente verão esse serviço ministerial, verão o maná que você liberou, verão e glorificarão o Senhor que dá o maná para você. Amados, eu espero, desculpe eu passei do ponto, espero que essa mensagem edifique a sua vida. Passei do ponto, mas foi preciso, passei do horário, mas foi preciso, para entregar na totalidade essa mensagem que o Senhor quer que nós saibamos dessa realidade. Deus abençoe a todos.